Bom dia, meu povo, como vocês estão? Nós aqui estamos bem, graças a Deus. Vamos nos sentar ali na mesa? Boa ideia. Água? Sim, por favor. Bom dia, pessoal. Hoje gravaremos mais um capítulo do Evangelho de Marcos. Sim, o capítulo 9 com 50 maravilhosos versículos. Interessante, me conta mais. Pois é, veremos Jesus dizendo quem é o maior no reino do céu. Quem não é contra nós é por nós, e também sobre escândalos. Muito bem, meu querido, então podemos começar? Sim, quer ter a honra do primeiro versículo? Claro, assim está escrito. Dizia-lhes também, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Marcos também registrou sobre o momento da transfiguração de Jesus, certo? Sim, ele registrou. Foi maravilhoso aquele momento, vamos ver. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Uau, que imagem poética! E apareceram-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Entendo, deve ter sido confuso. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz, Que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E, tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. Sim, foi um momento único. Descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Sério? E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, Sim, até uma palavra. quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-o-mo. Agora você interpretou o Senhor Jesus de forma extraordinária. Parabéns. Obrigado, adorei fazer. Continue assim. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Sim, e logo o tudo é pai do possível. menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. Veja quem chegou, acho que o Atlas resolveu nos desobedecer. Ele chegou mais cedo. Pessoal, o Atlas, nossa linda águia, chegou de surpresa, mas de imediato foi embora. Pois é, já fazia um tempão que ele não aparecia nas nossas gravações, mas continuemos nossa Com gravação. certeza, vamos. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Sai dele e não entres mais nele. E ele, Amém. clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Nossa, E que- quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E Entendo. tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse. Porque Isso é ensinava os seus discípulos e lhes dizia: Sim, O filho do continua. homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao 3º dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis discutindo entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, Isso será o mesmo. derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E Sim, qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Que E mensagem João lhe linda. respondeu, dizendo: Mestre,
Vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual Sério? não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não lhe o proibais, Que porque lindo, ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Isso Porquanto mesmo. qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Amém. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, Melhor lhe fora que lhe pendurasse uma grande pedra de moinho ao pescoço, e que fosse lançado ao mar. E Sério, se a hein? tua mão te escandalizar, corca, melhor para te entrares na vida aleijado do que, tendo duas Entendo. mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. é Onde o mesmo? seu bicho não morre e o fogo não se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o, melhor é para ti entrares coxo na vida do que Assim tendo 2 pés e seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo não se apaga. Isso E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora, melhor é para ti entrares no reino de Deus. Com Sim, um só sim. olho do que tendo 2 olhos ser lançado no fogo do inferno, onde Sim, o seu sim. bicho não morre e o fogo não se apaga. Porque cada um será queimado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Uau, Bom que é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que se há de adubar? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Pessoal, com esse versículo chegamos ao final do capítulo 9 de Marcos, com 50 maravilhosos versículos. Pedimos encarecidamente que, se vocês estiverem gostando deste nosso trabalho, deixem um like, compartilhem e se inscrevam no canal Isamar Poemas. Verdade, pessoal. E já aproveitamos para convidá-los a nos acompanharem na próxima gravação, Vai ser ótimo! onde apresentaremos o capítulo 10 deste mesmo evangelho. Marcos, não percam. E sendo assim, fiquem todos com Deus, forte abraço e beijos para todos!